judeus, nós somos gentios. Mas quando os judeus não receberam o que Jesus veio fazer por eles, então Jesus se entregou aos outros, e os outros somos nós. Nós também tivemos um início. Infelizmente não foi um início lá de Gênesis, para a gente dizer que nós temos raízes de judeus, de hebreus. Infelizmente não. Mas nós também tivemos uma criação. Porque no livro de Gênesis, desde o primeiro capítulo, fica explícito 3 atributos muito importantes de Deus. Deus que cria, Deus que transforma e Deus que preenche. E o verbo começa com Deus criando. O primeiro diz, no primeiro versículo, no princípio criou Deus. Então o primeiro verbo é o verbo criar. E criar em hebraico é bara. E bara é um verbo que só é utilizado para Deus. Ninguém em hebraico tem a ação de bara, é só Deus. Então aquela criação, ela foi feita exclusivamente por Deus. E Deus cria do absolutamente meio mais caótico possível. Deus cria, e isso faz um paralelo muito interessante com Jesus. Porque, embora o livro de Gênesis seja um livro histórico, e ele é para ser entendido como um livro histórico, é para contar a história do pessoal, dos hebreus, dos judeus. Mas nós também podemos fazer um paralelo, não alterando a compreensão do livro, porque a gente também não pode distorcer a palavra de Deus, nem acrescentar e nem retirar. Mas, fazendo uma comparação, ela lembra muito a história da nossa criação enquanto gentios, quando Jesus entra na nossa vida. Por quê? Porque a primeira coisa que ela cita é que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Quem era caótico, quem era desordeiro, quem era bagunça, quem era inútil antes de Deus? Éramos nós. Nós éramos inúteis antes de Deus, nós éramos vazios, nós éramos caóticos. Um poeta muito antigo, que o caos é a relutância à força da união. E nós éramos isso. Nós estávamos lutando contra a união. E que união é essa? A união em Cristo. E nós lutávamos contra isso porque nós éramos o quê? Inimigos de Deus, como está lá em Romanos. Nós éramos inimigos, irreconciliáveis, pecadores. Nós não valíamos nada, nós não éramos ninguém. Mas através de Jesus Cristo nós passamos a ser amigos de Deus. Você sair da colocação de inimigos de Deus para amigo de Deus é algo muito importante. Então, Gênesis, eu faço paralelo com João. Quando Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, também no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, João menciona Jesus e atribui como peça fundamental da criação, porque tudo é por ele, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, como em Romanos capítulo 11, versículo 36. Então, Jesus é a razão de todos os começos. E Deus é o Deus que cria, e somente Ele pode criar, e Ele nos criou. Só que apesar de ter nos criado, nós fomos submetidos a essa bagunça em que nós estávamos. Então, nós, enquanto lutávamos contra Deus, enquanto lutávamos contra a união, nós que não éramos simplesmente nada, mas nós não estávamos abandonados e mortos, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o primeiro sinal de vida é a água. E Deus faz questão de dizer, havia água, porque havia vida. Embora você estivesse no monturo, você ainda tinha chance de recomeçar. E o que eu quero dizer é que, às vezes parece que a gente não tem alternativas, mas ainda existe vida, e quando existe vida, existe recomeço. E às vezes Deus só quer que a gente queira